Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Digitando, você vai ao meu Facebook, YouTube, blog e Instagram. Se quiser ir direto ao YouTube, você digita Paulo Roberto Maciel Maciel. Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6/. Vamos à liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que eu transmito diariamente, de forma antecipada, para ser um ajudador dos meus seguidores, dos presidentes de celebrações, e seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 6 de janeiro de 2025, segunda-feira, depois da Epifania, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com o prefácio da Epifania. Primeira leitura da carta de São João. A primeira carta, versículos do 22 ao 6º do 4º capítulo. Então vai de um capítulo ao outro, versículo 22 ao versículo 6º, do capítulo 3º para o capítulo 4º. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos, para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. E o espírito é o espírito do anticristo, no caso. Vamos explicar direitinho isso aqui? Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo. Por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 2º, versículos do 7º ao 8º e do 10º ao 11. Refrão 8º-A. Eu te darei por tua herança os povos todos. Repitamos. Eu te darei por tua herança os povos todos. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei. Por tua herança, os povos todos e as nações. Eu te darei por tua herança os povos todos. E há de ser a terra inteira o teu domínio. E agora, poderosos, entendei. Soberbos, retificando, soberanos,
aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Eu te darei por tua herança os povos todos. Repitamos: eu te darei por tua herança os povos todos. Aclamação ao Santo Evangelho e depois a proclamação. O Evangelho que está em São Mateus, capítulo 12, capítulo 4, aliás, versículos do 12 ao 17 e 23 ao 25. Vamos então aclamar e depois proclamar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova ao reino anunciando e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para que os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhes todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à explicação do Evangelho aqui do livro Igreja em Oração. Jesus é a luz. Ainda ontem celebrávamos a Epifania, a manifestação de Cristo a todos os povos, reconhecido e representado pelos 3 reis. Os reis magos, que eram, na verdade, astrônomos, ou semelhante a isso. Na celebração de hoje também vemos Cristo manifestando a sua luz, porém não só aos reis e sábios que vão a ele, mas às pessoas comuns que o reconhecem, os enfermos, os endemoniados, epiléticos, paralíticos. Jesus é a luz para todos os povos, para todos, sem excluir ninguém. E o povo o segue. Numerosas multidões o seguiam, oriundas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia, da região além do Jordão. Não somente porque ele as aliviava de suas dores e as curava de suas enfermidades, mas também porque reconheciam nele aquela luz que veio trazer sentido, valor e novo significado às suas vidas. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Mateus capítulo 4, versículo 16. A luz de Cristo é um chamado a todos a uma conversão. O convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 4, versículo 17, ouvimos de Jesus. Ele dizia, de uma vida escura, sem sentido e sem significado, caminhamos para uma vida banhada por uma luz. É um chamado para viver e permanecer na luz de Cristo e permitir que a sua luz nos faça adentrar
naquela relação íntima que o próprio Jesus tem com o Pai. Vamos a outras reflexões. Temos aqui a reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, e depois vamos passar mais uma. Aqui no Dia a Dia com o Evangelho está dito o seguinte, sobre Mateus 4, versículos do 12 ao 17, 33 e 23 a 25. Por sua fraqueza e coerência com a verdade, João Batista atrai a indignação e a fúria das autoridades que mantinham a injustiça, deixando o povo na miséria e escravidão. Rapidamente é encarcerado. Cessam seus passos, sua voz já não ecoa. Ecoa, no entanto, a voz sonora e firme de Jesus de Nazaré. Convertam-se porque o reino de Deus está próximo. É o momento da implantação do reinado de justiça, paz e fraternidade. Deus vem reinar sobre a terra. Essa implantação se dá com as palavras retumbantes, mas também com ações concretas. De fato, Jesus percorria toda a região pregando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. As multidões chegavam de todas as partes e se punham a seguir Jesus. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. O mestre que pregava a proximidade do reino de Deus e curava os doentes é o mesmo que encontramos na comunidade eucarística e na pessoa do pobre. Lá o povo acorria só para presenciar o espetáculo dos milagres, mas o seu coração estava longe da nova doutrina que exigia conversão para o amor. Limitava-se a assistir aos rituais no templo e às purificações externas. Hoje também podemos achar que para sermos católicos basta assistir à missa por obrigação e depois, cá para fora, agirmos como se não fôssemos discípulos de Jesus, sem compromisso com o amor. Uma reflexão meio vaga, né, para relacionar-se com o Evangelho. Mas vamos lá. Agora nós temos aqui alguns santos do dia e vamos passar a história deles. Santo do dia 6 de janeiro, São Pedro Tomás, bispo, faleceu em 1366. Foi um religioso carmelita francês. Como legado pontifício e depois como patriarca latino de Constantinopla, esforçou-se por promover a união com as igrejas do Oriente. Santo do dia 6 de janeiro, Santo André Corsini, bispo, faleceu em 1373. Depois de uma juventude desregrada, tornou-se carmelita e foi eleito bispo de Fiesole, na Itália. Governou sua diocese com sabedoria, auxiliando os pobres e reconciliando os inimigos. Santo do dia 6 de janeiro, São João de Ribera, bispo, faleceu em 1611. Foi por mais de 40 anos arcebispo de Valência, na Espanha, e por 2 anos também vice-rei. Foi devoto da Santíssima Eucaristia e defensor da verdade católica. Educou o povo com sólidos ensinamentos. Perdão, Senhor. Perdão a vocês também, pela minha tosse. Santo do dia 6 de janeiro, São Carlos de César, religioso. Ele faleceu em 1670. Foi um irmão leigo franciscano, destacou-se por sua piedade eucarística. Santa do dia 6 de janeiro, Santa Rafaela Maria do Sagrado Coração, virgem, faleceu em 1925. Fundou a Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Vítima de incompreensões, viu-se obrigada a renunciar ao cargo de superiora e passou 32 anos como simples irmã. Rafaela era espanhola e nasceu em 1850. Fundou uma congregação dedicada à adoração eucarística perpétua e ao apostolado. Incompreendida pelas co-irmãs, demitiu-se de superiora, desempenhando com grande mansidão os serviços mais humildes como simples irmã, aceitando tudo como se vindo das mãos de Deus. Santo André Bessette, religioso, faleceu em 1937.
Foi membro da Congregação da Santa Cruz e exerceu a função de porteiro do Colégio de Nossa Senhora das Neves, em Montreal, Canadá, e erigiu junto a ele um eminente santuário dedicado a São José. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, Santo André Bessette, antigo Alfred Bessette, nasceu em Saint-Grégoire, no sul de Montreal, e trabalhou em Saint-César. Emigrou para os Estados Unidos por um período de tempo, como muitos jovens de sua época, para participar do desenvolvimento das indústrias da Nova Inglaterra. Muitos de seus companheiros adotaram essa nova terra acolhedora e se tornaram franco-americanos, mantendo o sobrenome francês e um pouco de sua cultura. O jovem Alfred voltou a seus pais e aproximou-se daquele em quem tinha total confiança e que representava o dom de si que desejava para ele, o pároco André Provençal. Esse um dia disse a si mesmo: eu sei para onde mandá-lo. Em seguida escreveu os religiosos da congregação de Santa Croix, que ensinavam as crianças da Côte de Nègre, em frente ao Monte Royal, dizendo: envio-vos um santo. O jovem, trabalhador tímido e analfabeto, vê aberta uma porta que desejava sem, ao menos, acreditar. Ele vai se tornar um religioso. Sem saber como servir a Deus, que encheu sua vida desde a infância, abandonou-se, entregou-se a ele. Acima de tudo, a São José, seu amigo, seu confidente por muito tempo. Tornou-se irmão André. O início parece trivial, semelhante à vida de muitos jovens. O que se segue é único e excepcional. Uma jornada tão extraordinária raramente foi vista na história da América do Norte, a ponto de 1000 coisas parecerem quase incríveis na evolução de uma vida, uma fama, uma capelinha. Ao ponto de sua vida e graças aos peregrinos que recebia, o irmão André adquiriu fama de taumaturgo, que faz milagre, intercede por milagre junto a Deus como nenhum outro. Santo André Bessette acolhia com doçura e bondade católicos, protestantes ou ateus. Aos enfermos, tocava-lhes as partes doentes. Olha o processo do milagre que ele conseguia. Tocava-lhes as partes doentes com medalhas de São José e com azeite da lâmpada ardia em frente à imagem do grande santo. As curas extraordinárias multiplicaram-se. Somente em 1904 registraram-se 435. Isto é, mais de uma por dia. Santo André Bessette morreu em 6 de janeiro de 1937, aos 91 anos. 1 milhão de pessoas foram agradecê-lo. Nossa Senhora! 1 milhão de pessoas foram agradecê-lo por sua presença em suas vidas. O irmão André permaneceu leal a milhões de outras pessoas desde então. Não cessava de dizer a quem o invocava: rezem a São José. Santo André Bessette foi beatificado em 23 de maio de 1982 pelo Papa João Paulo II. Sua canonização ocorreu em 17 de outubro de 2010, na Praça de São Pedro, pelo Papa Bento XVI. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele nos ajudará dizendo um sim, um não ou espere. Deus onipotente, que providencia tudo. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus
pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Então, a que for melhor ele nos dará, mesmo que seja um não. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele voltará. Aqueles que estiverem com ele, que acreditarem nele, que tiverem fé, esperança e amor, as 3 virtudes teologais, irão ter corpos glorificados, transformados, transfigurados, para viver por todos os séculos dos séculos, para sempre, tendo a visão beatífica de Deus. Então, acredita em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, 3 pessoas numa só divindade. Acredite em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna, na volta de Jesus. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.